Fim de jogo na Neoquímica Arena, mais uma vitória do todo-poderoso Timão contra o Botafogo, 1 a 0, gol do Gustavo Mosquito. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente o que você achou sobre a vitória do Coringão, sobre a partida. E cara, hoje era importante ganhar e jogar bem, e conseguimos fazer os dois, né? O time foi muito bem hoje, coletivo Corinthians foi muito bem hoje, tá? Os individuais também, vou comentar já já, mas o Corinthians coletivamente foi muito bem, marcando bem, saindo bem, claro, não foi aquela pressão toda do Corinthians, como deveria ser, na minha opinião, jogando em casa contra o Botafogo, mas nós sabemos já o esquema do Corinthians, o estilo do Corinthians, jogar dentro e fora de casa. Então o Corinthians consegue. Nossa, falei Corinthians umas 10 vezes em menos de 10 segundos. O Corinthians consegue fazer o jogo andar da forma que quer, principalmente jogando em casa, né? Jogando fora de casa, um pouco, as coisas já saem um pouco do controle. Aí seja o que Deus quiser. Mas em casa o Corinthians consegue fazer as coisas andar do jeito que quer, tá? Teve momento do jogo, por exemplo, que o Botafogo estava com a minutagem, posse de bola maior que o Corinthians, por exemplo, que o Corinthians estava esperando o Botafogo, e o Botafogo sem criação nenhuma, sem poder ofensivo nenhum, não deu problema nenhum pro Corinthians, a não ser aqueles dois lances nos minutos finais, que eu vou chegar mais pra frente lá. Mas até então não deu um chute no gol. Se eu não me engano, o primeiro chute foi o tal de Erickson, sei lá, Erickson, alguma coisa assim, que o Cássio defendeu sem problemas, tá? Mas hoje não sofremos contra o Botafogo, né? Se sofresse contra o Botafogo também, né? Não é falta de respeito, né, gente? Mas pelo amor de Deus, né? Então o Corinthians coletivamente foi muito bem. Individualmente, cara, eu não consigo entender o porquê o Balbuena e o Bruno Mendes ainda não são os zagueiros titulares do Corinthians, tá? Se fosse para escolher um ou outro, escolheria o Balbuena como titular junto com o Gil. Mas na minha opinião, poderia até colocar o Bruno Mendes também, cara. Porque ele vem fazendo uma cobertura sensacional com o Balbuena, ou seja, lá do lado do Rafael Ramos também, tá ligado? Então o Corinthians tá muito bem servido na zaga. O Gil tá bem também, na minha opinião. O único que tá destoando um pouquinho é o Raul Gustavo, às vezes faz uma cagada. Mas de zagueiro estamos bem, beleza? E lateral também, tá? Na minha opinião, o Fábio Santos deveria ser titular absoluto, principalmente contra o Flamengo, na terça-feira, tá? Eu tô assistindo o jogo do Flamengo aqui, já estudando o adversário. Então, na minha opinião, o Fábio Santos deveria ser titular absoluto, porque ele tem estrada, mano. O Fábio Santos sabe jogar esse tipo de jogo, sabe como marcar, por exemplo. Vamos marcar... vamos ter que marcar Rascaeta, Everton Ribeiro. Os caras vão cair pela lateral ali também. Pedro, Gabriel, enfim, Lázaro, esses caras tudo. E o Lucas Piton, a gente sabe que ele é um pouco afoito. E também na marcação, ele não é aquele lateral marcador, né? Ele é mais um lateral ofensivo. Tanto que várias vezes ao longo da temporada o Lucas Piton entrava no meio de campo pro ataque, pra fazer uma opção mais ofensiva, tá ligado? E o Rafael Ramos também, eu já falei que o Corinthians conseguiu encontrar um lateral substituto pro Fagner à altura, na minha opinião. Eu gosto muito do Rafael Ramos, tá ligado? Particularmente. Então, é isso. Agora, meio campo. Cara, meio campo. Hoje o Corinthians foi muito bem, tá ligado? Diferentemente da rodada passada. Não, do jogo passado, aliás, contra o Atlético Goianiense. Hoje o Rony recuperou os primeiros jogos dele como jogador profissional. Tá jogando muito bem, tá confiante. Tá fazendo feijão com arroz e nisso ele tá muito bem. O Fausto, mano, sensacional a partida dele hoje. E ele, claro, vai ser comparado ao longo da semana ou dos próximos jogos ao Paulinho. Todo volante do Corinthians Mas o Fausto, ele chama a atenção porque
ele ataca muito, ele não é aquele volante marcador, aquele volante defensivo, não, ele é mais um meio campista, pra falar a real pra vocês. Ele é mais um meio campista, ele ataca bastante. Hoje eu não contei, mas eu tenho uma média, eu acho que foi 5 ou 6 finalizações do Fausto no jogo, velho. E no gol deve ter sido umas 4, tá ligado? Velho, sensacional, sensacional, porque ele passa a ser aquele volante, aquele meio campista que faz aquela filtração, que deveria no caso ser o Maicon, né, que jogou mal também no jogo passado. E o Mosquito, falando do ataque, cara, o Mosquito hoje partida sensacional dele. Nós corintianos gostamos muito dele, né, não é de hoje, porque ele, cara, ele se doou ao máximo com a camisa do Coringão. Ele é muito esforçado e fez aquela pintura, obra-prima, na minha opinião, tá? Golaço, que nos deixou perto do Palmeiras, não deixamos os caras se distanciar. Como eu disse na abertura, se os caras, como ganhou, se a gente não ganha esse jogo, os caras seriam aberto 8 pontos de vantagem, ou vai, se empatasse 7 pontos. Então, velho, complicado. Graças a Deus ganhamos, vamos ter o confronto direto contra os caras aí sem ser essa rodada, na outra já em casa. Então a gente pode até ou passar os caras na tabela, dependendo da próxima rodada, ou até diminuir a vantagem para um ponto, enfim. E o foco total, obviamente, é no jogo contra o Flamengo. Como eu disse, estou assistindo o jogo nesse momento, 45 minutos do primeiro tempo, 3-0 Flamengo contra o Atlético Goianiense. Time que a gente perdeu, o time que a gente vai pegar. Enfim, é embaçado, né? Mas eu tô bem confiante para terça-feira, de verdade mesmo. Só queria comentar sobre o Yuri Alberto, mano, beleza? Cara, o Corinthians nunca foi um time, ultimamente, né? Um time pra centroavante. O centroavante do Corinthians ultimamente sempre passa fome, tá ligado? Ou aquela bola sobrada, ou enfim. Não é aquele centroavante que vai ter 2, 3 oportunidades de gols todo jogo, por exemplo, igual o Pedro tem no Flamengo, igual o Gabriel, tá ligado? Já o Yuri Alberto, ele vai demorar pra deslanchar, fazer gol por conta disso. Ele não tem essas oportunidades todo jogo. Ele não tem, até hoje ele não teve nenhuma oportunidade que você possa falar, porra, o Yuri Alberto perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Não, porque a bola não chegou pra ele. Então, se alguém tiver já receoso ou criticando algo assim do tipo, calma lá, tá? Pera lá, muita calma, ladrão. Porque a bola ainda não chegou pra ele e, enfim, ele é brigador, ele é habilidoso, deu pra ver isso já. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência, que tudo vai acontecer da melhor forma possível e no momento certo. Que seja já terça-feira contra o Flamengo na Libertadores e no jogo de volta contra o Atlético Goianiense, perdão, solucei. E também no jogo contra o Palmeiras. Cara, esse mês de agosto pro Corinthians vai ser muito embaçado. Vai ser um mês muito pesado, muito decisivo, onde nós estamos nas 3 competições. Nós podemos terminar o mês estando brigando por nenhuma delas. Então é complicado. É um mês muito difícil, mas vamos que vamos. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele seu like maroto. Ajuda bastante o canal, tamo juntão. É nóis, e até terça-feira, Corinthians e Flamengo. Tamo junto, é nóis, vai Corinthians!